Não é pouca coisa admitir seu desejo. Muitas pessoas precisam, para isso, de um esforço especial de sua lealdade. Muitos não querem saber onde está seu desejo, pois lhes parecia impossível ou por demais doloroso. E apesar disso, o desejo é o caminho da vida. Se não admites teu desejo, não segues a ti mesmo, mas trilha caminhos estranhos, prescritos por outras pessoas. Jung, O Livro Vermelho. Não vale a pena se incomodar com isso, pois você sempre chega tarde demais para si mesmo. De fato, teria sido melhor nunca ter nascido. Essa frase impactante, atribuída ao filósofo Émile Cioran, reflete um sentimento profundo e perturbador. Ainda assim, de forma peculiar e até contraditória, essa ideia carrega uma mensagem implícita de reflexão e transformação. Apesar de sua visão sombria sobre a existência, Cioran viveu até os 84 anos, mostrando que mesmo diante de questionamentos tão profundos, a jornada da vida continuou para ele. Aqueles que expressam o desejo de nunca ter nascido muitas vezes não estão falando sobre desistir da vida em si, mas sim de uma profunda insatisfação com a existência como ela é. É como se sentissem que sua trajetória fosse um grande equívoco. Essas pessoas, se tivessem a chance, talvez apagassem sua própria origem, redefinindo o início de tudo. Porém, há um paradoxo nesse desejo. Nós, como seres conscientes, somos incapazes de imaginar verdadeiramente o que significa não existir. É uma ideia que só pode ser concebida a partir da experiência da existência, o que torna esse desejo algo inatingível. Uma frase simbólica que ilustra esse sentimento é: "Isso tudo começou no dia do meu nascimento, quando ambos os meus pais não apareceram." Essa expressão reflete a sensação de desconexão, de um vazio existencial que acompanha algumas pessoas ao longo da vida, muitas vezes ligado a experiências pessoais e emocionais marcantes. No capítulo 4 de seu livro sobre a ontologia de Schopenhauer, o professor Adrian Johnston aborda um conceito intrigante conhecido como fantasia fundamental. Segundo Johnston, essa fantasia representa o esforço humano para tentar decifrar o mistério da própria existência. Essa tentativa de compreender a origem da vida e seu significado pode ser tanto um alívio quanto uma fonte de inquietação. Para algumas pessoas, esse vazio existencial pode ser paralisante, mas para outras, é uma oportunidade de buscar respostas mais profundas e se reconectar consigo mesmas. O conceito de fantasia fundamental nesse vídeo convida à reflexão sobre como interpretamos nossas experiências e a própria vida. O que está por trás desse desejo? E como encontrar uma nova perspectiva para enxergar os desafios como oportunidades de transformar o que parece um abismo em um caminho de autoconhecimento e crescimento? Desde muito cedo, até mesmo quando as crianças ainda estão aprendendo a formar frases, surge uma curiosidade. De onde vêm os bebês? Caso não perguntem diretamente a um adulto, é provável que construam suas próprias teorias. Essa fascinação com o como e o porquê de existir é o que constitui a chamada fantasia fundamental. Segundo Carl Jung, todas as fantasias humanas podem ser vistas como expressões de arquétipos do inconsciente coletivo, refletindo questões existenciais profundas, como o desejo de nunca ter nascido. Seu nascimento é algo que você entende de forma racional e imaginativa, mas não como uma memória direta da experiência. É uma conclusão lógica. Você nasceu, já que todos ao seu redor nasceram. No entanto, a mente humana não consegue compreender plenamente o estado de não existência anterior ao nascimento. Em vez disso, sente como se tivesse sido, como descreveu o filósofo Martin Heidegger, lançada espontaneamente no mundo, despertando de forma abrupta de um sonho há muito esquecido. Tente visualizar o momento do seu nascimento. Mergulhe nos detalhes dessa cena. Conseguiu? Ótimo. Agora, e se eu lhe dissesse que o que você acabou de imaginar não tem relevância? O que realmente importa, segundo algumas interpretações filosóficas, é o simples fato de você ser capaz de visualizar isso.
É provável que você tenha se imaginado em terceira pessoa, como se observasse alguém nascer, em vez de realmente se imaginar emergindo do canal de parto. Assim como o título de um artigo de Freud, O Inconsciente e Suas Projeções, você projeta seu nascimento como uma criança que está nascendo. Para Lacan, o verdadeiro objeto da fantasia não é o evento em si, mas o olhar que observa o evento. Ou seja, a fantasia não trata do nascimento em si, mas de como a mente observa e interpreta esse acontecimento. Muitas vezes, essa fantasia surge para lidar com o vazio existencial que sentimos desde a infância. O mais importante não é como você imagina o seu nascimento, mas o fato de ser capaz de imaginar algo que, na realidade, nunca aconteceu. Como pode alguém ver algo que ocorreu antes de sua existência? Essa é a chave da fantasia fundamental. Ela nos permite observar o que não vivemos, preenchendo um vazio emocional criado pela experiência de nossa própria existência. O olhar, embora inexistente na realidade, busca dar sentido à ausência de uma experiência concreta e, por isso, é capaz de gerar um desejo profundo de nunca ter existido. O filósofo Immanuel Kant, em Antropologia do Ponto de Vista Pragmático, observa que é impossível negar nossa própria existência. Se você não existisse, não teria como perceber sua ausência. Esse conceito também foi desenvolvido por René Descartes com o famoso penso, logo existo, onde mesmo diante do vazio existencial, a simples certeza de existir se impõe. Isso gera uma reflexão constante sobre o que significa ser e estar no mundo. Ao lançar dúvidas sobre tudo que existe, René Descartes concluiu que não poderia duvidar seriamente de sua própria existência, pois o ato de duvidar já é uma prova de que há alguém realizando essa ação, nesse caso, ele mesmo. Assim, a única experiência possível da não existência seria marcada pela ausência de pensamento. O não existir, paradoxalmente, é definido pela impossibilidade de vivê-lo. Essa condição contradiz profundamente a natureza humana, que só conhece a existência como um estado contínuo de percepção. Voltamos à percepção de Kant. Simplesmente não é possível conceber a não existência. A ideia de não existir só pode ser vivida por meio da fantasia, algo que só conseguimos experimentar enquanto existimos. A fantasia do seu nascimento preenche o vazio deixado pela memória da não existência, inserindo mais de si mesmo nesse espaço. John Bowlby, em sua teoria do apego, ajuda a iluminar esse paradoxo. Segundo ele, a busca por segurança e conexão com figuras de apego é um instinto primário humano. Quando essa segurança é interrompida, seja por ausência física ou emocional dos cuidadores, cria-se um vazio que ecoa ao longo da vida. Esse vazio pode ser interpretado como uma forma simbólica de não existência, a sensação de que, sem um vínculo inicial seguro, nunca fomos completamente vistos ou reconhecidos. Assim, o desejo de nunca ter nascido, frequentemente alimentado pela fantasia fundamental, pode ser uma expressão emocional desse sentimento de desconexão primordial. No filme A Felicidade Não Se Compra, George Bailey é um homem bondoso que sempre colocou as necessidades dos outros acima das suas. Porém, em um momento de grande dificuldade, ele se sente sem saída e deseja nunca ter nascido. Ao expressar esse desejo, algo mágico acontece. Ele recebe a chance de ver como seria o mundo sem sua presença. Nesse cenário, George descobre que sua cidade, seus amigos e até sua família seriam completamente diferentes. Ele anda pelas ruas, conversa com as pessoas que ama, mas ninguém o reconhece. Sua mãe o trata como um estranho, sua esposa leva uma vida completamente diferente, e os amigos que ele ajudou ao longo da vida enfrentam situações muito piores sem a influência positiva de George. Essa experiência o faz perceber o impacto que teve na vida das pessoas ao seu redor. Ele entende que sua existência foi essencial para tornar o mundo ao seu redor um lugar melhor. Tomado por esse entendimento, George deseja voltar para sua vida, aceitando-a com todas as suas imperfeições e desafios. Essa história nos faz refletir sobre algo profundo.
Mesmo quando nos perguntamos como seria o mundo sem a nossa presença, o máximo que conseguimos é imaginar uma realidade onde ainda observamos o que acontece. Isso acontece porque nossa mente não consegue conceber o vazio total ou uma realidade onde não existimos de maneira alguma. O filme nos lembra de forma sensível que, mesmo quando não percebemos, nossas ações têm impacto e que cada vida tem um propósito único e significativo. Como diz Lise Bourbeau, cada pessoa vem ao mundo com um propósito único e cabe a cada um descobrir esse propósito e viver de acordo com ele. Mesmo quando não percebemos, nossas ações têm impacto e fazem parte de algo maior, influenciando a vida daqueles ao nosso redor de maneiras que muitas vezes nem imaginamos. Quem renuncia à façanha de viver precisa sufocar dentro de si mesmo o desejo de fazê-lo, uma espécie de anulação parcial. Isto explica as fantasias de desaparecimento que frequentemente acompanham a renúncia ao desejo. Carl Gustav Jung, Símbolos da Transformação. De acordo com Carl Jung, os desejos humanos não são direcionados apenas a objetos específicos ou metas concretas, mas refletem uma busca profunda por significado e conexão. O que realmente desejamos não é um objeto ou conquista, mas a experiência de buscar e crescer, um processo que nos impulsiona continuamente a explorar quem somos e o que queremos. Em 1973, o filósofo Émile Cioran publicou um livro que refletia seu olhar único sobre a vida, intitulado O Problema de Ter Nascido. Sofrendo de insônia crônica, ele passava as madrugadas caminhando pelas ruas desertas e transformava essas horas silenciosas em inspiração para suas obras. Esse hábito de escrever durante as noites, quando o mundo parecia estar em pausa, moldou muito de sua visão sobre a condição humana. Quando perguntado sobre as dificuldades que enfrentava devido à insônia, ele respondia de forma direta: "Porque eu nasci." Cioran frequentemente explorava, em suas obras, o sentimento de desconexão e a dúvida sobre o próprio existir, ideias que podem parecer duras, mas que também nos convidam a refletir sobre o propósito e o significado da vida. Suas palavras não eram uma rejeição pura e simples à existência, mas uma tentativa de compreender os sentimentos que muitas pessoas enfrentam em silêncio. Em vez de evitar tais reflexões, ele as encarava de frente, transformando-as em literatura, como uma maneira de expressar algo que é, ao mesmo tempo, profundamente pessoal e universal. Uma pergunta essencial: por quê? Apesar de buscarmos pertencimento, muitas vezes nos sentimos deslocados. Esse questionamento encontra eco na vida de Émile Cioran, que enfrentava noites de insônia que o isolavam, deixando-o exausto e desconectado durante o dia. Ainda assim, ele persistia, encontrando significado na escrita, mesmo enquanto lidava com conflitos internos intensos. Ele afirmou certa vez que o livro é um adiamento do ato final, revelando como sua obra se tornou uma forma de suportar e dar sentido à sua existência. Para Jung, mesmo os momentos mais sombrios carregam a semente de transformação. Ele acreditava que os conflitos internos, o confronto com nossa sombra, nossas dores e contradições, são convites para o crescimento. A escrita de Cioran pode ser vista como sua maneira de dar forma a esse caos interno, um ato que, embora carregado de dor, também era profundamente criativo e transformador. Jung diria que, ao invés de sucumbir ao desespero, Cioran encontrou um canal para integrar seu sofrimento, expressar sua angústia de forma tangível. Ele não apenas evitava ser consumido por ela, mas também criava algo que conectava sua dor pessoal a questões universais. A sociedade civil é regida por leis que são meras construções. As economias funcionam com base em abstrações de valor. Até mesmo a linguagem, tão fundamental, é sustentada por um entendimento mútuo de sons que atribuímos a significados imaginados. Essas ideias existem apenas na mente humana, mas governam a realidade de forma inescapável. A linguagem é o exemplo mais evidente dessa construção. "Este é meu gato", dizemos. Mas será mesmo?
Carl Jung via a linguagem como algo que transcende a simples comunicação. Ela é uma expressão simbólica do inconsciente coletivo, uma forma de dar sentido ao mundo. Para Jung, a fantasia não é apenas uma fuga da realidade, mas uma maneira de integrar aspectos profundos da psique humana à nossa vivência cotidiana. Ela é a base que conecta o que imaginamos ao que vivemos, uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Jung acreditava que todos os símbolos, como palavras, objetos ou conceitos, fazem parte do mundo simbólico. Um símbolo só tem poder real, porque há um acordo coletivo sobre seu significado. Conceitos como dinheiro ou uma constituição só têm influência porque todos nós concordamos que eles têm valor. O caos começa a surgir quando as pessoas deixam de acreditar nesse consenso, quando a harmonia entre o que é imaginado e o que é vivido se quebra. Essa relação com os símbolos também reflete nossa conexão com o mundo ao nosso redor. Para Jung, havia algo inatingível na essência das coisas, algo misterioso que nunca conseguimos compreender totalmente. Não se trata apenas de falta de conhecimento sobre algo específico, mas da própria limitação humana em entender a totalidade do que nos cerca. A busca pelo significado, então, é uma jornada para integrar esses mistérios e encontrar equilíbrio na complexidade da existência. De acordo com Lise Bourbeau, se uma experiência é vivida em meio à não aceitação, como julgamento, culpa, medo ou remorso, a pessoa acaba atraindo, de forma constante, circunstâncias e indivíduos que a fazem reviver essa experiência. Aceitar uma experiência, no entanto, não significa concordar com ela, mas conceder a si mesma o direito de vivê-la e aprender com ela. Devemos aprender a reconhecer o que nos é benéfico e o que não é, e isso só é possível quando nos tornamos conscientes dos efeitos das nossas experiências. Tudo o que fazemos, dizemos, pensamos ou sentimos tem consequências, mas é importante lembrar que, mesmo quando dizemos "não quero mais viver isso", a experiência pode voltar a acontecer. O processo de transformação, de realmente deixar para trás um sofrimento ou comportamento negativo, muitas vezes exige repetição. Precisamos dar a nós mesmos o direito de cometer os mesmos erros ou reviver experiências desagradáveis até estarmos prontos para a mudança. Jung, por sua vez, nos alerta sobre o papel do ego em nossa vida. O ego, alimentado pelas crenças que cultivamos ao longo do tempo, muitas vezes nos impede de sermos aquilo que realmente desejamos ser. Essas crenças, por mais profundas que sejam, tentamos ocultá-las de nós mesmos a tal ponto que acabamos acreditando que não existem mais. Elas moldam nossas ações e percepções de maneira sutil, mas impactante. Esse bloqueio interior também é refletido nas religiões, como observou Jung, que afirmou que somente quando os nossos corpos, mente, emoções e espírito estão em sintonia com o nosso Deus interior é que nossa alma encontra a verdadeira felicidade. O conceito do grande outro, de Lacan, trata da ideia de uma presença simbólica que influencia nossas ações e desejos. Essa presença não é algo concreto, mas uma espécie de força invisível, como as expectativas da sociedade, os padrões que seguimos ou até mesmo nossos próprios pensamentos e valores. Essa força age como um guia, mas ao mesmo tempo, nunca podemos realmente entender o que ela quer de nós. Como resultado, muitas vezes ficamos confusos sobre o que realmente desejamos, já que o que achamos que devemos querer pode ser moldado por essas influências externas. Essa dificuldade em entender o que o grande outro deseja também pode afetar a maneira como nos vemos e como nos relacionamos com os outros. Imagine, por exemplo, uma pessoa que está prestes a tomar uma decisão importante e, no momento de agir, percebe que a outra pessoa envolvida está fazendo algo simples, mas significativo para ela mesma, como preparar uma xícara de café de uma maneira que ela mesma sempre fez. Esse pequeno gesto gera uma identificação, uma sensação de que há algo em comum entre elas. Essa conexão, mesmo que pequena, faz com que a pessoa repense suas ações.
Ao perceber que a outra pessoa também compartilha sentimentos ou experiências semelhantes, ela pode se sentir paralisada, incapaz de continuar com aquilo que planejava fazer, porque se reconheceu na outra pessoa. Esse é o poder do grande outro. Ele pode nos fazer ver o outro como uma extensão de nós mesmos, e essa identificação pode nos impedir de agir de maneira automática, levando-nos a refletir mais profundamente sobre nossas escolhas e nossos desejos. O centro da nossa personalidade é a busca constante por entender o motivo da nossa existência. Muitas vezes, escutamos que os pensamentos sobre deixar de existir são egoístas, mas essa ideia não leva em conta a complexidade interna de quem passa por isso. Para quem lida com esse desejo, não é uma questão de egoísmo, mas de uma sensação profunda de não pertencimento e um grande questionamento sobre seu lugar no mundo. Pensar em não existir pode estar ligado a algo mais profundo. A maneira como imaginamos que as pessoas reagiriam se algo acontecesse conosco. Como seriam suas expressões, suas palavras. Mas esse tipo de pensamento revela muito mais sobre nós mesmos, nossas feridas e nossa relação com os outros, com tudo aquilo que nos guia. Não podemos mudar o fato de estarmos vivos, e tentar negar isso só nos prejudica, criando um vazio que nos isola ainda mais. A verdade é que, em muitos momentos, a vida pode parecer cansativa e sem sentido, mas é natural se sentir assim às vezes. Reconhecer isso já é um passo importante para entender que essa sensação faz parte da nossa experiência humana. A única forma verdadeira de combater o desejo de desaparecer é encontrar uma maneira de curar o que nos desconecta dos outros. O isolamento intensifica a dor, mas pequenas conexões podem trazer um novo sentido à vida. Eu nunca passei por momentos tão difíceis, então não sei exatamente o que você está vivendo e não posso resolver isso por você. Porém, tenho certeza de que, no fundo, o que você realmente quer não é o fim. O que você busca, na realidade, é escapar dessa dor e encontrar um motivo para continuar. Reatar laços com outras pessoas pode ser um caminho poderoso para a mudança. Eu acredito que, ao dar esses passos, você começará a perceber melhorias, mesmo que pequenas. O que importa é que você saiba que cada movimento nessa direção é importante. Desejo é que você nunca se sinta como se fosse tarde demais. O que mais queremos ter certezas e não dúvidas, resultados e não experiências, mas nem mesmo percebemos que as certezas só podem surgir através das dúvidas e os resultados somente através das experiências. Carl Jung.